Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, hoje é dia do nosso profeta também, não é? É o dia do nosso profeta Pedro II, que Jesus fala, ele dá o primado a Pedro, o primeiro Pedro I, e ele agiu como tal depois, ele foi pregar Jesus, e os romanos pegaram ele lá, levaram, já puseram num maquete assim, amarrado num postinho que estava no caminhão, na biga deles, e levaram Pedro lá para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo, porque não queria morrer que nem Jesus morreu, porque só o mestre morre assim, depois de ser duramente flagelado. Jesus foi assim. E ele fez isso lá na Cesareia de Filipe, lá no fim do fim do país deles, no fim da Judéia, na Cesareia. Cesareia fica lá no limite, lá com o Líbano, de Israel com o Líbano. E o que eles respondem? Eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Eles não falam como Pedro falou, entendeu? Depois Pedro, ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Ele falou assim, Pedro tomou a palavra e falou: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E esse Deus vivo está no coração do nosso profeta Pedro II também hoje. O Espírito Santo também está junto, porque ele fala bonito no final da missa. É verdade. Jesus quer colocar a mente dos discípulos para pensar em quem ele era. É verdade. Ele quer instigar os discípulos e deixa os discípulos pensativos. A partir daí ele encerra o Sermão da Montanha e passa a preparar os discípulos para a sua doutrina e seus ensinamentos. É verdade, Jesus faz isso. E Simão Pedro respondeu essa maravilha aí. Ele faz o credo dele com isso aí. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele tomou de assombro, o Espírito Santo deixou ele assombrado para falar isso. Mas ele falou com todo o seu coração. Jesus, por isso, diz que não foi ele quem disse isso, mas foi o Pai que está nos céus.
e dá o primado a Pedro, dizendo que será o primeiro Papa escolhido por seu pai, pelo seu pai. É verdade. Deus Pai que escolheu Pedro e fez ele falar essa verdade aí. É uma verdade que estava em Jesus. Ele reconheceu. E nós reconhecemos? Eu acho que não. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta igreja aqui, que o seu Pedro vai entregar como chave para Deus Pai. Por isso que nós estamos aqui, entendeu? Todo mundo veio aqui, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares da terra será desligado dos céus também. É os padres hoje também. Os padres da igreja da obediência aqui. Só com eles que vocês confessam. Não é assim? Ele dá o primado da igreja a Pedro, ele dá o primado ao seu Pedro II hoje, como profeta Pedro II. É verdade. Nós temos ele como intitulado o profeta dos últimos tempos. Vamos prestar crédito a ele. Temos que prestar. É verdade. Nós temos que crer nas palavras, a palavra livre de Deus, no livrão, tem tudo lá para nossa santificação. Jesus fala, Nossa Senhora fala, os santos falam, aqueles que viveram antigamente também falam. Abraão da mensagem, é rico o livro, é um tesouro, e tudo foi escrito pelas mãos do seu Pedro II. Não é verdade? É uma verdade que fala gritando para nós, entendeu? Verdade. O seu Pedro II é o profeta dos últimos tempos. E os ceifadores que o acompanham vão julgar também. Vão virar anjos. Vão julgar o mundo que está venenoso, que está perdido. Muitos vão se converter, ainda Jesus aceita, acho. Eu vou ler para vocês um livrinho aqui, que o Eugênio fez. Sempre vestido, nunca despido, é. Bonito que você está nesse livrinho, que o seu Pedro II fala também. Eu vou ler Modéstia, na página 22. Padre, a senhora está muito triste porque não deu atenção à sua mensagem de 1917? O mundo não deu atenção mesmo. Nem os bons, nem os ruins tomaram conhecimento. Os bons seguem o seu caminho, sem procurar-se com atender às indicações celestes. Os ruins marcham na estrada larga da perdição, sem tomar nenhum conhecimento das ameaças de castigo. Creia, Padre, o Senhor, Deus, muito em breve castigará o mundo. O castigo será material, e o Padre pode imaginar quantas almas cairão no inferno, se não se rezar e fazer penitência. Esta é a causa da tristeza de Nossa Senhora. O livro que você está para ler é, na sua maior parte, a cópia original do livro Marilique, Modeste Handbook of the Purity Crusade of Maria Immaculate. Este foi o movimento estabelecido e administrado pelo padre Bernardo A. Kunkel. Padre Kunkel morreu em maio de 1969. Após ter esse trecho do livro, você verá que os escritos que ele contém não são do Padre Kunkel, mas sim do próprio Espírito Santo, e materializados pelos Antigo e Novo Testamentos.
por Nossa Senhora e pelos papas. Então, como pode-se ser que esse trabalho de verdade não pudesse ser perpetuado? O demônio é o pai de toda mentira e tem, por meio do gradualismo, levado a humanidade, especialmente o clero e a hierarquia da igreja, a ser-lhe fisgada por um falso sentimento de segurança e por uma atitude letárgica com relação às questões morais dos dias de hoje, e também o que significa ser o verdadeiro cristão. Se você ama a Deus verdadeiramente, estudar essa brochura deveria mudar a sua vida. Vai lhe custar alguma coisa, porém qualquer coisa que vale a pena tem um custo. Esse texto será um teste para muitos. Você verá do que é feito depois de ter lido e digerido o seu conteúdo. Nós que associamos a Cruzada Mariana não acusamos ninguém, mas buscamos amar nosso próximo como Cristo o fez. Esse amor deve ser baseado na verdade e na honestidade. De todo modo, a publicação desse pequeno trabalho será feita para a maior honra e glória de Deus Pai e para aqueles que buscam a verdade. Considere esses 3 pecados contra o Espírito Santo: resistir às verdades que nos fizeram conhecer, insistência no pecado, obstinação fatal nos próprios pecados. Um dos 7 pecados capitais é a preguiça, lentidão ou descuido da prática do bem, devido às dificuldades existentes na sua realização. 3 obras de misericórdia espiritual são: aconselhar os que têm dúvida, instruir os ignorantes, admoestar os pecadores sempre com caridade. As 8 bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se você aceitar e implementar na sua vida a verdade divinamente guiada da Igreja, no que diz respeito à pureza e modéstia expressos nesse livreto, esteja certo de que estará assegurada a graça suficiente em uma humanidade conhecida somente por Deus para salvar sua alma e até mesmo para se tornar um grande santo. Mas se após ler e compreender o seu conteúdo, você decidir por seu livre-arbítrio rejeitar esta verdade, pare e pense no dia do julgamento final, quando fora da graça, estando no meio dos que se encontrarem à esquerda de Deus, ele pronunciar as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o demônio e seus anjos. A calça feminina como comprimento e tamanho adequados. A mulher não se vestirá com roupa masculina, nem o homem usará roupa feminina, pois aquele que faz essas coisas é abominável perante Deus. Deuteronômio 22:5. A propósito desta lei do Antigo Testamento, nunca mudará, porque a promiscuidade indevida do sexo sempre será uma fonte de pecados contra a castidade. Portanto, na ausência de aprovação da Igreja, nós não podemos aprovar calças femininas como vestimenta, até que se prove que calças já não sejam mais uma vestimenta distintiva de homens. Estamos seguros que esta inovação moderna não foi uma invenção de Satã. Estamos cientes de que sua agenda infernal para destruir a feminilidade para mais rapidamente levar adiante seu objetivo de corrupção moral da humanidade. Se calças femininas não são invenção do diabo, nós agora sabemos definitivamente que ele as está usando eficazmente para seu propósito. Muito gradualmente ele tem prosseguido, desde 1917 até os dias atuais, para evitar ser detectado e para evitar uma rebelião em massa das mulheres, caso essas suspeitassem antecipadamente desse avanço, passo a passo. Calça na altura dos tornozelos, calça acima dos tornozelos, bermudas abaixo dos joelhos, shorts na altura dos joelhos, shorts acima dos joelhos, shorts também chamados de bermudas, shorts de tamanho médio, shorts curtos. Nossa Senhora de Fátima já conhecia em 1917 esta agenda de nudismo por vir.
deveríamos assustar-nos à lembrança da profecia revelada a Jacinta. Determinadas modas serão introduzidas que ofenderão grandemente nosso Senhor. O plano de Satã para corromper as mulheres, revelado por Nossa Senhora. O plano de Satã, o que é da maior importância, foi em 1917, em uma reunião da Legião de Maria em Baden, Floresta Negra, Alemanha, que Padre King, da igreja de Münster, falou para as mulheres reunidas a respeito das previsões de Nossa Senhora de Fátima, foi feita naquele mesmo ano. Determinadas modas serão introduzidas que ofenderão grandemente Nosso Senhor. Ele havia consultado os desenhistas de moda de Paris, França, com relação às próximas modas para mulheres a serem lançadas. Ele relatou que seriam calças. Sendo um santo padre preocupado com o bem espiritual das mulheres no seu grupo da Legião de Maria, pediu-lhes que prometessem nunca usar calças. Sendo uma mulher que usa roupas masculinas, abominável perante Deus, o mero uso da palavra abominável significa odioso, ofensivo, impuro. Como certeza é merecedor de nossa atenção e estudo. Se uma mulher realmente em nossa abençoada mãe e nosso abençoado Senhor, por que deveria ele prejudicar o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora e ofender grandemente Nosso Senhor por usar calças? Mas se aconselhamos uma pessoa sobre a modéstia, não corremos o risco de sermos taxados de ultrapassados ou coisas desse tipo. Pais e professores têm a obrigação de dar instruções detalhadas sobre as obrigações de nossa santa religião. De outra maneira, as pessoas perderiam brevemente todo o senso do pecado. O diabo já fez uso de sua astúcia em larga escala, mantendo pessoas responsáveis em silêncio. Pois, como Pio XII disse, o mundo já perdeu todo o senso do pecado. Ver apêndice sobre as obras. Esse texto que eu queria ler, que o São Pedro repetiu diversas vezes aqui. E ele faz questão de que as mulheres não usem calças. E os homens venham para a missa de camisa decente e também de calças compridas. Os homens podem usar, mas as mulheres não. Pode ver que todas as mulheres são de saia aqui. Não tem nenhuma de calça comprida, né? Verdade? E o São Pedro tem repetido várias vezes isso aí. Vamos dar ouvidos a ele, entendeu? Vamos ficar em pé, vamos professar a nossa fé.